Mas tu dizes que André Ventura não é racista e ele faz pura e simplesmente pela pauta, não é? Pela agenda política sua, ele faz o uso. Mas isto não é um uso indevido, isto não é enganar o eleitorado português. O porquê que ele faz isso é mesmo por razões políticas e isto provoca grandes alvoroços. Quem recebe a mensagem ganha uma outra ideia e começa a comportar-se diversamente para com digamos, a pessoa diferente do português, para com os estrangeiros. Não acha que Ventura deveria ser um pouco mais leal, mais puro, mais verdadeiro, mesmo na sua mensagem política? Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Quando o André Ventura entrou, ele não tinha muita popularidade. Aliás, no primeiro ou no segundo ano, ele começou a fazer muito ataque aos imigrantes e começou a perder muita popularidade dele. O que acontece? Quando Portugal realmente começou a enfrentar aqui uma enchente muito grande de imigrantes brasileiros, paquistaneses, começámos a ter também a crise da habitação, ou seja, várias coisas começaram a acontecer e ele percebeu que aquilo era o problema dos portugueses naquele momento e que ele pega nisto e transforma no slogan do partido dele. E como as pessoas já estavam fartas também por causa da forma como a comunicação social estava a passar aqui, que os imigrantes indostânicos estão a destruir o país, etc, estão a viver em condições precárias, etc. As pessoas que assistem, porque a comunicação social tem tem muita força na opinião das pessoas, é um fazedor de opiniões. Quando as pessoas assistem a estes tipos de documentários, realmente acreditam que é o que está a acontecer. Em verdade seja dita, Portugal atualmente está saturado de imigrantes, Álvaro, e não é mentira isto aqui, não é exagero, Ok. é algo que realmente está saturado aqui. Mas o que acontece? A culpa não é do imigrante. Quem estabelece regras para entrada e saída migratória de um país são os políticos. Mas o que acontece? Muitos portugueses adotaram medidas de ataque contra os imigrantes. Porquê? Porque quando a Ventura pegou nisto e começa a ter falas muito complicadas, falas preconceituosas, Pois. em tom de ameaça, que levou muitos outros imigrantes, alguns, a acabarem por ser agredidos. Tivemos a situação de uns jovens que no Alentejo mataram dois indianos, só porque sim, por exemplo. Estás a perceber? Pois. Então, eu acho que a narrativa dele fez-lhe hoje a segunda força política em Portugal. E olha que aqui nas presidenciais há possibilidade de ele ganhar a presidência da República aqui de Portugal. Mas acreditas que ele tem possibilidade de ganhar as Tem. presidenciais? Sabes porque que ele tem. Já fizeram aqui alguns testes, alguns Uhum. ensaios, e já viram que ele tem realmente aqui a possibilidade de ganhar a presidência da República, que ele está entre os segundo ou terceiro aqui nesta posição. Ele tem possibilidade porque é o que geralmente agora é o problema que está a acontecer aqui, Álvaro. Há muita Pois. imigração aqui, há vários serviços entupidos por causa desta imigração ilegal, que ilegal não, esta imigração que aconteceu por autorização do governo, porque cada vez que eles precisam aqui de alguma obra pública, eles abrem para os imigrantes entrarem, porque a maior parte das pessoas que trabalham hoje nas áreas da construção civil são os Uhum. imigrantes. Então, cada vez que há uma obra de uma dimensão grande, facilitam muito a entrada dos imigrantes. E quando as obras acabam, veem que está aqui um problema, já não querem mandar embora, querem mandar embora. Então, é Mas, isto. mas isto, Paloma, aqui também tem uma, digamos, algo incorreto da parte da própria política. Quando precisam, fazem entrar e estas pessoas vêm, trabalham e muitos deles trabalham, digamos, de forma invisível. Isto é, não Legal. têm Uhum. documentos, não é? Uhum. Ilegalmente. O Uhum. porquê porque a Europa é um continente que gosta, ama a legalidade, não Uhum. é? Para todos os imigrantes que já estão legais cá, estão à vontade e é mesmo assim. O próprio europeu vive legalmente. Agora,
esta economia submersa é muito complicada, não é? Uhum. Pessoas a trabalharem ilegalmente. O Estado conhece esta verdade. O porquê não legalizar? Porque se eles precisam de mão de obra, é, é porque não tem português que possa dar resposta à demanda. Então, querer como não, tu vais ter essa imigração. Qual é a tua opinião sobre este assunto? Olha, sabes porquê que eles não legalizam, Álvaro? Porque Hum, se legalizarem a quantidade. Há muito imigrante que tenta entrar aqui em Portugal, porque Portugal é o país da Europa com que mais facilmente dá documento. Aliás, Portugal já teve muitos avisos por parte da União Europeia para fazer este controlo imigratório que ele está a fazer agora aqui. hum, Já teve hum, vários. Eles não legalizam porquê? Quando eles legalizam um grupo grande de imigrantes apenas por causa dos trabalhos, quando aqueles trabalhos acabam, aquele imigrante vai ter que ir, se não encontrar trabalho, vai ter que pedir apoio do Estado. Ok? pois. E se ele tiver legalizado, é direito do Estado dar esses apoios, financiar estes apoios. Então, o problema está aqui com este financiamento, não é? Porque Hum, quando temos um país com muitos imigrantes, chega uma altura, né, que, e temos uma escassez de trabalho, chega uma altura que o número de desempregados vai aumentar. Então, eles, para evitar, fingem que não veem, que quando é um problema que já existe há muito tempo. Há muito tempo que não há este hum, controle, Álvaro. Há muito tempo. uhum, Aliás, agora acentuou-se muito mais, porque eles abriram, por causa da altura da obra do Parque Tejo, quando íamos receber aqui o Papa. Então aquela obra tinha que ser feita em tempo recorde. E eles abriram para os imigrantes. Tinham leis em que os cidadãos brasileiros precisavam só de entrar aqui com manifestação de interesse, por pois. exemplo. Estás a perceber? Mas agora, com os brasileiros, como é que ficou? Agora entram com o visto ou continua na mesma. Está igual para todos. Está igual para todos. O governo atual de Luís Montenegro foi muito, muito, muito posto contra a parede para poder criar aqui leis, para fazer aqui o controle e para mandar imigrantes embora. Muitos imigrantes já foram mandados embora. Ok, muitos, 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 Hum, Álvaro. Já não aceitaram a renovação dos documentos e mandaram embora. Ok, ok. e quando fazem aqui este aperto, agora as leis mudaram para aceitarem os documentos, as pessoas só conseguem vir para aqui se tiverem um contrato de trabalho, aquelas pessoas que querem viver mesmo aqui, só Hum, conseguem sair do seu país com um contrato de trabalho para aqui. Muitas coisas. Implementaram várias leis para o controlo imigratório. migratório. Olha, voltando para o André Ventura, tem aqui a Wanda Rescado, que escreve, não é? Pregar cartazes chamando crianças de castanhos, com dizeres castanhos. Tu não achas que é mesmo exagerado? Porque Claro uma que é coisa, exagerado. ele diz que não é conviver com africanos e por aí fora, mas quando ele autoriza, porque ele é o presidente da organização, automaticamente ele vai ter que responder por esses tipos de mensagens, indiretamente elas são racistas. Olha, recentemente ele teve aqui uma polémica com as pessoas da etnia cigana, que ele também meteu um Hum, cartaz extremamente ofensivo para uhum, para a etnia cigana. E as associações de advogados que representam a etnia cigana meteram um processo contra ele e ele perdeu. Ele teve que retirar os cartazes. Porquê? pois. Porque é muito pejorativo aquilo esses cartazes. Eles tinham um cartaz aqui na Amadora a dizer vamos limpar a Amadora, que dá a entender que os residentes da Amadora, como é uma área que reside muito imigrantes, vamos retirar eles daqui. Álvaro, muitos Uhum. imigrantes aqui em Portugal têm casa própria, têm casa comprada, trabalham, descontam, fazem tudo. Só que o discurso dele não é separatista, ele envolve todo mundo. Mas depois, quando é confrontado, não é todo mundo, é só aqueles que não trabalham, que não fazem nada, que vivem do apoio do Estado. Álvaro, o Portanto, apoio do isto, Estado. isto, isto é instigar a ódio. Então, vamos Exatamente, limpar a Amadora. Limpar de quê? Tanto, tu para fazeres limpeza porque tem sujeira agora. exatamente, Quem que está a sujar a Amadora, isto vai, é conotado, é uma exatamente, conotação, não é? exatamente. Olha, alguém perguntou aqui se tu és minha irmã. Podes responder para ele? Sou irmã, todos nós africanos somos irmãos. Então Ok. sou irmã dele.
Está respondido. Olha, tem aqui este amigo que diz: André Ventura deve ganhar as eleições em Portugal para ajudar os países africanos de língua oficial portuguesa a se democratizarem. Tu acreditas a esta afirmação? Olha, as pessoas têm que entender uma coisa. Infelizmente, os nossos acordos que nós temos, principalmente acordos de TPLP, eles só falam da parte benéfica dos outros países de língua portuguesa. Não falam da parte que os portugueses têm benefícios sobre as nossas terras também, ok? O André Ventura não vai salvar ninguém. Porque muita da corrupção que existe nos nossos países da África, os portugueses consomem esta corrupção. E ele próprio disse a mesma coisa. Muita corrupção que acontece é consumida aqui pelos portugueses. Aliás, nós vimos 2010, o que aconteceu aqui, como é que nós estávamos aqui em 2010 em relação à economia portuguesa, que graças aos angolanos que vieram para aqui, Isabel, por exemplo, que fez uma injeção de capital brutal aqui em Portugal, é que nós temos da crise de 2010, Pois. por exemplo. E quando Enquanto que os saímos outros da países. crise, diz. Enquanto que os outros países europeus estavam a sofrer, em Portugal estava-se a respirar bem, por causa da Exatamente. injeção Do desses capital. valores vindos de Angola e por aí fora. Né? Exatamente. E quando ficou tudo estável, é que depois começaram a questionar estes valores. Para quê? Para expulsar. E o que foi que aconteceu? Que acabaram por expulsar a Isabel daqui de Portugal, depois de terem usado e abusado desses capitais, estás a ver? Então não ponho na expectativa de que ninguém vai salvar a África, ninguém vai ajudar, se não formos nós, residentes, não residentes, africanos, a fazermos algo para nos salvarmos. Ok? Porque não é da responsabilidade destas pessoas salvarem seja o que for da África. É como se nós não tivéssemos capacidade, tanto intelectual, tanto económica, de nós nos reerguermos. Estamos sempre à sombra do Ocidente, porque o Ocidente é que vai nos salvar, porque eles não... Aqui também há corrupção. E há muita corrupção, a nível político também aqui em Portugal. Ok? Então, não... Continua. Não, te estou a ouvir. Pois é isto. Então, o dinamismo que passam aqui é efetivamente de que corrupção só existe em África, ok? Não, a diferença é que se calhar África nós temos mais dinheiro, mais recursos para o fazer. Aqui em Portugal não tem tanto, mas existe corrupção em todo lado, Álvaro. Olha, a corrupção existe em todo lado. Vamos entrar um pouco deeply em África, mas queria terminar esse assunto das irregularidades, corrupções, imigração seletiva, discriminada. Por exemplo, muitos magnatas russos, não só os magnatas, porque os magnatas também é um número exíguo, mas muitos corruptos, muitos que fazem digamos, negócios ilícitos, por exemplo, nas bandas das Rússias, das Ucrânias, têm estado a transferir os seus dinheiros em Portugal. E Portugal tem estado a dar visto gold, não é, a estas pessoas. Por que Portugal não faz uma campanha acérrima contra essas práticas? E até dá visto gold, não é? Protege o criminoso na Rússia, na Ucrânia, vêm e estão aí a guardar o dinheiro e a viver a vida a gogó em Portugal. Mas o africano que vem à busca do pão, este não é bem-vindo. É assim, a nós, esta situação do visto gold já tinha sido parada por causa da quantidade de pessoas que vêm para aqui, não é? A quantidade de pessoas que vêm abrir negócio, etc, e tinham muitos benefícios fiscais. E eles tinham acabado com isso. Quando houve aqui a guerra da Ucrânia e da Rússia, aplicaram aqui algumas sanções, nomeadamente sanções financeiras aos dinheiros, às contas bancárias que os magnatas russos têm aqui, mas eu não sabia que já tinham levantado estas sanções, mas os vistos gold tinham sido suspensos.